No módulo 4, falaremos sobre ativos de negócios, incidentes e segurança da informação. Fazendo a introdução ao módulo 4, vamos falar aí sobre o processo da segurança da informação, que ele é contínuo. Isso foi citado anteriormente, mas é sempre bom estar reforçando. A segurança da informação não é algo estático, não é algo que você define as medidas, implantou essas medidas e pronto, você já está protegido. Sua informação está segura. Não, não é assim que funciona. É um processo contínuo, ou seja, é necessário você estar constantemente verificando como as coisas estão, como é que pode melhorar, onde está ocorrendo falha. Então é algo contínuo, é algo que vai estar baseado no PDCA, por exemplo. PDCA, nós vamos ver um pouco mais à frente, aquela questão de você planejar, fazer, verificar e tomar ação. E continua, planejar, fazer, verificar e tomar ação. Então, o processo da segurança da informação ele é contínuo. Além disso, precisamos sempre ter o apoio da alta direção. Não adianta queremos implantar medidas de segurança, implantar um sistema de gestão de segurança da informação se não tivermos o apoio da alta direção. É algo mandatório. Vamos começar falando sobre o ativo. O que é um ativo? O ativo é um bem, um objeto tangível ou intangível de organização. Então lembra que eu falei que o ativo mais importante de uma organização é a informação? Então o bem mais importante de uma empresa é a informação. O ativo ele pode ser de diversas formas. Por exemplo, pessoas, a informação em si, um bem material. E esses ativos eles precisam ter registro, precisam ter uma classificação, um nível de segurança, proprietário, responsável. Então, por exemplo, tomando como um exemplo o ativo mais importante, a informação, nós precisamos criar um registro, classificá-lo, definir o nível de segurança dele e definir um responsável por aquele documento. Então isso é muito importante. E esses ativos, quando eles são bem classificados, eles são muito necessários para a análise do risco e às vezes também necessário para seguradoras, contabilidade financeira, requisitos obrigatórios. Quando eu falo requisitos obrigatórios, temos como exemplo aí registro de dados pessoais em conformidade com a legislação de proteção de dados das pessoas. Então, se você tem alguma obrigação legal de estar protegendo os dados dos seus clientes, então isso também, essa classificação é necessária. Então aqui, trazendo um exemplo de informações no registro que nós fizemos, ou vamos fazer. Nós vamos colocar o tipo daquela informação, o proprietário ou responsável pelo processo, a localização daquele ativo, o formato do ativo, a classificação desse ativo e o valor do ativo para o negócio. Então, todas essas informações é importante ser colocada nesse registro, né, da informação, na verdade, do ativo. E todas essas informações podem ser necessárias para um disaster recovery, ou seja, uma recuperação de desastre. Então, se você quiser fazer um plano para recuperação de desastre, essas informações, esses registros serão muito úteis. Os ativos tangíveis temos aí como exemplo informação, como documento, banco de dados, documentação de alguma ferramenta, documentação de alguma outra coisa que você tenha, procedimentos, contratos, registros, um software, equipamentos, mídias, serviços, pessoas, tudo isso são ativos tangíveis. Por outro lado, temos os ativos intangíveis, como por exemplo a imagem e reputação de organização. Não é algo, entre aspas, palpável. Então, isso é um ativo intangível. A reputação de uma empresa, eu tomo como o melhor exemplo a ser dado quando se fala de ativos intangíveis. Além disso, o know-how de uma empresa, o conhecimento que ela tem, a expertise que ela tem.
E se temos os ativos, nós precisamos gerenciá-los. Precisamos fazer o controle desses ativos. Então, por exemplo, como ligar os ativos de uma empresa? Caso aconteça alguma coisa e alguém precisa ligar os ativos, como é que ele vai ligar? Às vezes é preciso ter um procedimento. Claro que depende de muitas variáveis, da situação, do contexto, mas trazendo como exemplo bem prático aqui. Também é necessário aí processos sobre mudanças que ocorrem. Continuando no mesmo exemplo anterior, quem pode iniciar, quem pode executar, como testar. Então, todas essas informações são necessárias para quando acontecer alguma coisa, você saber como fazer. Quando está tudo bem, ninguém se preocupa com isso, mas quando realmente algo de ruim acontece, é necessário ligar os ativos, fazer algum teste, executar alguma coisa, e aí não se sabe como fazer. A informação está somente na cabeça das pessoas. Isso não é correto, precisa estar registrado, documentado. Você realmente tem uma base de conhecimento. Existem alguns modelos que auxiliam nesse processo de gerenciamento dos ativos. Modelos, métodos ou guia de melhores práticas. Como exemplos aí, temos o ITIL, que é a Biblioteca de Infraestrutura da Tecnologia da Informação, que nada mais é do que um framework de processo de gerenciamento de serviços de TI. Lembra que eu citei o ITIL tem muita relação com a ISO 20000? Ela fala sobre a gestão de serviços de TI. Então, pode ser aí algo que possa nos auxiliar no gerenciamento dos ativos, bem como o COBIT, que é o controle dos objetos da tecnologia da informação, muito usado na governança de TI. Que ele é um framework para estar criando e avaliando o ambiente de tecnologia da informação de forma estruturada. São muito conhecidos ambos, tanto o ITIL quanto o COBIT, e pode realmente nos auxiliar na gestão dos ativos, no gerenciamento dos ativos. Bom, já falamos sobre o ativo, sobre o gerenciamento dos ativos e agora vamos falar sobre o uso desses ativos. Como eu citei anteriormente, a documentação dos processos é algo necessário. É preciso definir realmente instruções de uso, como lidar com os ativos para evitar o uso incorreto, regras, manuais, então são alguns exemplos. Voltando ao ponto anterior de documentação de processos, eu trago aqui um exemplo muito simples. Sair com o notebook da empresa para visitar cliente, ou levar para casa para trabalhar home office. O ideal é que exista um processo definindo o que é que deve ser feito para que o notebook possa sair da empresa. O que é que o notebook precisa ter? Quais são os requisitos? Por exemplo, você tem um software de encriptação dos dados, você tem um anti-malware instalado, íntegro, atualizado. Então isso pode ser definido num processo. Além disso, o ideal é que seja criado uma instrução de uso, né, para que se evite o uso incorreto de um equipamento, por exemplo, definindo regras, tendo uma espécie de manual. Além disso, é interessante também ter medidas organizacionais. Não vou detalhar muito agora, que eu vou falar lá na frente o que seriam medidas organizacionais. Teremos vários slides falando sobre isso. Só destacando aí sobre o uso incorreto de ativos, um exemplo muito prático é, por exemplo, o uso de triturador de papel. Se você não colocar nenhuma regra, nenhum manual, a pessoa vai lá e coloca de qualquer maneira e pode estar comprometendo o equipamento. Por exemplo, colocar papel com clipe ou com um grampo. Isso pode acabar afetando o equipamento, causando algum dano. Então, você colocando no manual que o papel que tiver um clipe ou um grampo deverá ser removido primeiro para depois ser inserido na máquina. Uma simples instrução que vai evitar um dano. Então, essa instrução, ela não é uma medida de segurança técnica, não é uma medida de segurança física, é uma medida de segurança organizacional, uma simples instrução que você está passando, que está tornando mais seguro o uso de um equipamento. Então, isso que tem a relação com medida organizacional. Então, vamos falar agora sobre a classificação da informação. Mais uma vez aí trago o ícone do exame, é algo muito importante para
para a prova. Você saber o que é classificação da informação. Então, essa classificação da informação nada mais é do que definir níveis de sensibilidade da informação para a sua estruturação. Então, você vai definir o valor, os requisitos legais, a importância para o negócio. Além disso, temos o conceito de graduar, de graduação, que é o ato de classificar a informação de forma adequada. Por exemplo, uma informação classificada como secreta, confidencial ou pública. Esses termos são muito utilizados no setor público. Então, por exemplo, você pode ter como um padrão dentro de sua organização que todos os documentos deverão ter um cabeçalho informando a graduação daquela informação. Ela é informação secreta, confidencial ou pública. Então, assim a pessoa vai, ao acessar o arquivo, ela poderá ver se ela pode estar acessando ou não. Então, você vai estar deixando explícito se é permitido ou não. Então, a pessoa vai ter que analisar se ela vai poder ou não. Se ela quiser prosseguir não podendo, aí é a responsabilidade dela. Você deixou explícito o nível daquela informação, a graduação da informação. Existe também aí o conceito de designar, designação, que é uma forma especial de categorização da informação. Exemplo, por assunto ou grupo de pessoas. Ou seja, seria uma outra forma de estar organizando os documentos, de categorizar os documentos. Você pode categorizar por assunto ou um grupo de pessoas. Talvez por setor, seria uma forma. Além disso, na classificação, é necessário a gente definir o proprietário, como já falei algumas vezes. É necessário ter um responsável pela segurança da informação, é necessário ter um proprietário de um processo, um responsável por um ativo. E esse proprietário do ativo, nesse caso, vai ser a pessoa que deve conceder ou não a permissão de um acesso. Normalmente, esse proprietário é um usuário. E esse usuário ele deve garantir a reclassificação de um documento, se necessário. Então, trago aqui como exemplo. Até a publicação de uma informação ela pode ser considerada confidencial. Após a publicação, ela pode ser graduada como pública. Então, inicialmente, a informação ela pode ser considerada confidencial, enquanto ela está sendo criada, um documento, por exemplo. Após ser concluída e ser divulgada, então o nível dela vai ter que ser verificado novamente, vai ter que ser reclassificado e assim graduado como pública. O que era confidencial se tornou pública. E o usuário, proprietário, que vai garantir essa reclassificação. Então, toda informação classificada ela deve ter uma marca, uma etiqueta ou semelhante, fisicamente visível. No caso do documento que eu te falei, que eu citei nesse instante, o cabeçalho formando o nível daquela informação. Seria uma forma de você estar criando uma etiqueta, por exemplo. É adequado que você tenha cópias, então utilize backup. Você tenha um número de versão, ou seja, você tem um documento que foi criado na versão 1. Se aquele documento for alterado, você pode mudá-lo para a versão 1.1.2 ou se não a versão 2. As páginas deverão ser numeradas e a quantidade total de páginas do documento deve ser de forma clara. Então, é interessante que você coloque, por exemplo, um documento de 10 páginas, você está na primeira página. Interessante que você coloque página 1 de 10. Então, são pequenos detalhes, mas que no uso do dia a dia, na organização, na padronização, se torna muito interessante e prático. Então, aqui tem alguns exemplos de classificação da informação utilizada pelo Governo Nacional dos Estados Unidos. Eles utilizam o sistema de sigilo hierárquica nas seguintes classificações: Top Secret, Secret, Confidential e Restrict. Então, esses são os níveis de classificação utilizados pelo governo dos Estados Unidos. Pode ser adicionada uma designação a grupo específico ou pessoas, ou seja, está relacionado com aquela questão de designação do qual citei no slide anterior.
proprietário da informação ou do ativo, ele pode determinar como a informação deve ser armazenada fisicamente. Às vezes ele quer que a informação seja armazenada em papel ou uma mídia específica, um disco rígido, uma fita, enfim. Ele pode ter esse poder de definir como vai ser armazenado. Afinal, ele é proprietário, ele é responsável. Então, se ele está pedindo algo, pressupõe-se que ele sabe o que está fazendo. Existem algumas empresas que guardam os ativos em cofres compartilhamentos com diversos requisitos e níveis de segurança. Então, por exemplo, a empresa quer guardar um disco rígido em alguma empresa específica de armazenamento, que trabalha com isso, com cofres especiais, com um requisito de segurança muito elevado, talvez um backup muito importante. No entanto, a graduação numa organização pode se tornar difícil. Com certeza, depois de aplicado, é algo muito interessante, é algo muito prático, vai ser algo muito organizado no ambiente. No entanto, implementar isso pode realmente ser difícil, afinal, existem muitos documentos na rede, existem muitos ativos, então não é algo fácil, mas é algo que, se aplicado, é muito interessante.